Quais são os desafios que a chamada economia criativa tem pela frente? Há quem fale, inclusive, em ecologia criativa. O governo prepara a conta satélite da cultura. É o que você vê agora. Eu já vejo hoje algum pensamento estabelecido em termos de economia criativa no Brasil, do ponto de vista acadêmico. Ou seja, nós temos pesquisas sendo desenvolvidas, porém pesquisas que ainda são muito de ação espontânea, propostas pelos próprios pesquisadores e professores que tentam ingressar na área. Acho também que no Brasil nós precisamos construir condições institucionais para que o setor das indústrias criativas e do empreendedorismo cultural se configure num efetivo setor econômico que gera desenvolvimento. E para isso ações institucionais são fundamentais, que passam por políticas públicas, que são geradoras de políticas públicas. Nós temos 5 desafios, senadores, a cumprir nessa secretaria. Nós precisamos formular políticas e precisamos do Congresso Nacional para construirmos essas políticas, assim como dos segmentos criativos da população brasileira que está absolutamente acolhendo essa secretaria. Nós não temos dados sobre essa economia, por isso estamos criando a conta satélite da cultura com o IBGE. Estamos lançando o primeiro Observatório Brasileiro da Economia Criativa. O segundo desafio, e vejam bem, há um relatório da UNCTAD, onde todos os países do mundo estão com números sobre a movimentação do PIB dessa economia. O Brasil não está no relatório. O relatório não existe nem sequer em português. Ele só existe, senador, em inglês e espanhol. Significa que nós estamos completamente fora. Imaginem um país como o Brasil, com a criatividade e a diversidade cultural que tem, que simplesmente não tem. Nós vamos fazer agora, com o apoio do Itaú Cultural aqui, a versão em português do relatório da UNCTAD. Nós vamos ter esses dados e o Brasil aparece episodicamente como casos. A Égina dos Santos, que representa a economia criativa em Genebra, que é uma brasileira, ela diz o seguinte: nós aparecemos como um caso da economia do carnaval, mas as fantasias de carnaval são chinesas. Nós temos um trabalho a fazer. Os instrumentos musicais comprados pelo MEC são instrumentos que movimentam uma economia da música. Os instrumentos musicais são chineses. Nós temos um trabalho enorme para fazer no sentido de valorizarmos o nosso produto brasileiro, nosso produto nacional. O segundo desafio é o fomento. Temos um papel de linha de crédito, o papel do BNDES, das agências de fomento, uma nova educação para o novo trabalho, para essas novas competências criativas, o desafio da infraestrutura, para trabalharmos produção, distribuição e consumo desses produtos. Isso implica na banda larga, por exemplo, da internet, nas cidades digitais, e a questão também muito simples de desoneração de pedágios para a área do circo. Nós precisamos de caminhões para a feira, para os artesãos do país. Nós temos um trabalho enorme para fazer com que os produtos circulem, os produtos brasileiros, e tenham mercados regionais. E, por último, o desafio, que esse é fundamental para essa casa, a adequação dos marcos legais, a criação de marcos legais. Nós precisamos de um marco civil para a internet, nós precisamos de um novo direito tributário, nós precisamos de uma nova Receita Federal que compreenda, por exemplo, a necessidade de desoneração tributária e fiscal, aduaneira, dos nossos quadros, dos nossos produtos na área das artes visuais precisam circular fora do Brasil, são caríssimos os impostos, é dificílimo conseguir fazer isso. Nós temos que ter um empreendedor individual e a regulamentação de novas profissões. Enfim, é todo um trabalho imenso que nós só vamos começar, que vai longe. Aí é uma pesquisa que foi publicada na Folha de São Paulo que mostra que a América Latina vai liderar esse processo de economia criativa no mundo e dentro da América Latina, o Brasil. Isso é uma pesquisa muito importante e baseada em quê? Na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, que eu acho que é a essência que a gente tem de desafio a construir daqui para frente. A proposta que eu trago é a gente pensar a economia criativa como se fosse um grande bosque, uma visão orgânica, biológica, onde a gente trate do fruto, que é principalmente as manifestações, os bens criativos, né? Mas trate também da árvore, trate do bosque, que é o ecossistema. A provocação que eu trago para os senhores, para as senhoras, é a gente pensar um conceito de ecologia criativa. Mas o que nós estamos falando aqui é uma coisa muito maior. Eu diria até maior do que a economia criativa. Nós estamos falando aqui de uma coisa que é a economia do imaterial que está surgindo no mundo e que é a saída para a crise. Esses 60% de jovens que estão desempregados na Espanha não vão encontrar emprego em indústria automobilística. Não tem jeito. Nem indústrias metal-mecânica em geral. Eles vão ter que encontrar emprego nesse novo tipo, que é a indústria imaterial, do turismo, do museu, como eu vi aqui,
do atendimento no cuidado dos velhos, que é uma coisa que está sendo cada vez mais necessitada, do valor do trabalho da mãe cuidando do filho, que hoje não entra, e que para mim isso é economia imaterial, embora possa dizer que não é criativa. Daí a minha ideia é trabalhar mais amplo o conceito da economia criativa como parte de uma economia imaterial. E, portanto, às vezes não monetarizada, às vezes sim. Isso está precisando de ser trazido para o Brasil. O Senado aprovou recentemente uma lei importantíssima a partir de uma medida provisória, que foi uma desoneração e uma série de fomentos para que salas de cinema pudessem ser modernizadas e construídas, principalmente a partir do aspecto da sua digitalização. É importante lembrar um dado triste do nosso país, que apenas 10% dos municípios têm salas de cinema. Então, quando o Senado e o Ministério da Cultura e a presidente Dilma aprovam uma medida dessa, certamente também tem um impacto na economia criativa, em virtude não só da movimentação a respeito dos equipamentos para digitalização, mas certamente isso vai atrair uma melhoria da qualidade das salas e, mais do que isso, vai fazer que mais profissionais possam ter acesso a esse universo e certamente muito mais público possa ter acesso ao cinema em todo o país. Somos hoje o terceiro mercado de música no mundo inteiro quanto a musicais. Só perdemos para Broadway, que é natural, e para Londres. Logo em seguida veio o Brasil, um dado que realmente nos impressiona. Tamanho, a pujança, e musicais são sempre muito complexos de serem feitos, precisam de muitos profissionais, há um universo de profissionais sendo formados para esse campo, e se você pega, principalmente no eixo Rio-São Paulo, há musicais que têm 3, 4 meses de ingressos esgotados, que pesem os valores, às vezes seriam um pouco salgados para você assistir um musical. Enquanto nós vivermos num país que acha mais importante exportar $1 de avião do que $1 de CD ou $1 de livro, nós vamos enfrentar esse debate eterno, né? $1 de avião, a distribuição desse $1 de avião exportado é muito menos, vamos dizer, capilarizada do que $1 de um produto cultural, de um bem ou de um serviço cultural. O dia que o Brasil sair nas capas dos jornais, olha, exportamos sei quantos milhões de dólares, a música brasileira é o produto cultural mais vendido no mundo, né? A língua brasileira é conhecida no Japão através da capoeira. As pessoas aprendem o português porque estão jogando capoeira. São elementos que o Brasil tem no mundo, são competitividades, comparatividades e disponibilidades estratégicas que o país acha, às vezes, mais importante ter $1 exportado de avião do que $1 de CD. Está na Casa Civil, senador, senadoras, não é? O Plano Brasil Criativo seria o terceiro plano da presidenta Dilma Rousseff. Depois do Brasil Sem Miséria, depois do Brasil Maior, foi entregue um plano construído por 10 ministérios. Nós passamos, a minha pequena equipe de 10 pessoas, construiu esse plano em 9 meses, uma gestação. Eu espero que esse plano seja aprovado. Ele é um plano que tem uma absoluta consistência e que envolve exatamente todas essas áreas que já fazem essa economia criativa sem a nomearem, senadora. Não é? Os esportes já trabalham, não é? O turismo já trabalha, a cidade já trabalha, a educação já trabalha, o Ministério do Trabalho também já faz. Então nós temos que juntar e potencializar programas e ações em torno da compreensão do que é essa economia criativa. E antes de encerrarmos, uma última informação. A presidente Dilma assinou o decreto que cria a Secretaria da Economia Criativa. A nova pasta está vinculada ao Ministério da Cultura. A discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.